Dentro de um clube no Arizona, motociclistas riem, bebem e zombam da pequena tatuagem no pulso de uma rapariga, chamando-a de truck stopping, barato e falso. Eles não têm ideia de com quem estão a falar. Mas, nos minutos seguintes, uma Hells Angel levantará a sua jaqueta e toda a sala, com 40 motociclistas endurecidos, ficará em silêncio. Porque o que está debaixo da jaqueta não é uma tatuagem. É um mapa de cicatrizes de uma guerra da qual ela sobreviveu e eles nunca conseguiriam. Esta é uma história sobre julgamento, verdade e o momento em que o respeito muda instantaneamente. Está a assistir ao Rock Tales, onde histórias reais são mais impactantes do que ficção. Clique em subscrever, toque no sino e fique comigo. Vamos verificar. 1 para quem está a ver pela primeira vez, 2 se já viu alguns, 3 se nunca perde. Dentro do Iron Valley Clubhouse, o barulho parou no momento em que Riley Knox entrou. A luz do sol atravessava a sala, incidindo sobre a pequena tatuagem de rosa no pulso dela. Linhas finas, tinta discreta. Demorou 3 segundos até começarem as zombarias. Isso, uma rosa de bebê, resmungou um motociclista. Hoje em dia, os candidatos vêm com tatuagens adesivas. Outro inclinou-se para a frente da mesa de bilhar. Parece algo que se ganha de graça com um cachorro quente na bomba de gasolina. Riley não reagiu. Ela atravessou a sala sem acelerar o passo, movendo-se como alguém que passou anos ignorando vozes mais altas do que as deles. Ela foi direto para a parede do fundo, pegou uma caixa de ferramentas e colocou-a no balcão. Sem contato visual, sem explicações. Axel Ward observou-a atentamente. Ele reconheceu a maneira como ela se movia. Eficiente, econômica, sem desperdício de energia. Pessoas que trabalhavam assim tinham aprendido isso em algum lugar implacável. Mas o clube não via isso. Eles sentiam o cheiro da fraqueza. Uma tampa de garrafa bateu na bota dela. Ela parou, levantou a cabeça, mas não olhou para o cara que a jogou. Ei, Rose, disse ele, aproximando-se. Tem uma história ou só queria algo bonito para combinar com os seus sapatos? Riley colocou uma chave inglesa na mesa com precisão controlada. Os seus dedos não tremiam. A sua respiração não mudou. Ela olhou para ele, fez uma rápida avaliação e voltou às ferramentas. Isso irritou-o. Ele aproximou-se e respondeu à pergunta. O que significa a rosa? Ex-namorado. Primeira paixão ou compraste-a em promoção? As mãos de Riley continuaram a trabalhar até a gaveta ser fechada. Então ela limpou a gordura das palmas das mãos, virou-se e olhou diretamente para ele. É uma lembrança, disse ela simplesmente. Ele pestanejou. De quê? Do teu jardim? Riley não explicou. Ela não devia explicações a ninguém. Ela passou por ele em direção à fila de bicicletas que precisavam de manutenção. Foi quando Logan Creed interveio. Deixa-a em paz, disse ele por trás do balcão. Ele não levantou a voz. Não precisava. A sala ficou em silêncio instantaneamente. O rapaz recuou meio passo, brincando. O presidente Logan manteve os olhos em Riley. Ele observou a maneira como ela inspecionava um motor. Rápida, mas meticulosa, metódica, profissional. Ele observou a maneira como ela mantinha a respiração estável, apesar da tensão atrás dela. Ele observou-a segurar uma chave de soquete como se fosse familiar, não nova. Brincando com alguém que não entende, respondeu Logan. Riley não olhou para cima. Ela apertou o parafuso, verificou o ângulo, ajustou a pressão e passou para o próximo sem hesitar. Os seus movimentos eram precisos, técnicos, confiantes. Axel sussurrou. Press, estás a ver o que eu vejo? Vejo que ela está a esconder algo, disse Logan. Algo grande. Outro motociclista gritou do canto, incapaz de deixar passar. Vamos lá, aspirante. Por que uma rosa? Por que arame farpado no caule? Qual é o sentido? Riley não levantou a cabeça desta vez. Ela respondeu enquanto trabalhava. Importará quando for necessário. O silêncio agudo e confuso da sala. Logan endireitou-se. Axel pestanejou. E pela primeira vez, o clube compreendeu. Riley Knox não estava intimidada. Ela estava inesperada. A tensão não diminuiu após a sua última frase. Se alguma coisa, intensificou-se. Riley Knox continuou a trabalhar na moto à sua frente, ajustando o carburador com movimentos suaves e experientes. O clube a observava de forma diferente agora, não com respeito, mas com irritação por ela se recusar a morder a isca quando provocada. Jared, o mais barulhento do grupo, não tinha terminado.
Ele se colocou na frente dela novamente, bloqueando a luz. Acha que uma frase te torna misteriosa? Disse ele. Estou fazendo uma pergunta simples. Estás a ignorar-me? Riley pousou a chave inglesa e finalmente olhou para ele, com um olhar firme e indecifrável. Estou a trabalhar, disse ela. Estás a atrapalhar. Aquela resposta atingiu-o mais forte do que um soco. Tens uma atitude estranha para alguém que usa um corte de caloura, retrucou Jared. Antes que Riley pudesse responder, Logan Creed atravessou a sala. Ele não se apressou, não se anunciou. Simplesmente apareceu ao lado de Jared, com uma mão na mesa de bilhar e a outra repousando levemente na anca. Afasta-te, disse Logan. Jared engoliu em seco. Estou apenas a falar com a imprensa. Não, interrompeu Logan. Estás a testar alguém que não está aqui para te impressionar. A sala mudou. Riley não falou. Não olhou para nenhum dos dois. Enxugou as mãos numa toalha e empurrou a moto para a frente para alcançar a roda traseira. O silêncio dela fez Jared parecer ainda menor. Axel Ward encostou-se na parede com os olhos semicerrados. Ela manuseia ferramentas como o Ghost, murmurou. Isso não é treino de garagem. Ghost Malone, sentado perto da janela, ouviu o seu nome e olhou para cima. Ele observou Riley apertar um parafuso, verificar o alinhamento e, em seguida, inspecionar as pastilhas de travão com uma rapidez e precisão que fizeram até ele levantar uma sobrancelha. Ela fez isso sob pressão, disse Ghost baixinho. Pressão real. Logan ouviu. Exatamente. O momento foi interrompido pelo som de um motor acelerando lá fora. A porta do clube se abriu e um motociclista entrou cambaleando. Suor na testa, pânico nos olhos. As víboras negras destruíram nosso lugar de novo. Ele disse sem fôlego. Pneus cortados, janelas quebradas, deixaram suas marcas por todo o concreto. A expressão de Logan endureceu instantaneamente. As conversas cessaram. Cadeiras rangeram. Todos se levantaram. Jared gritou. Vamos levar 20 homens e fazê-los se arrependerem. A sala rugiu em concordância. Adrenalina, raiva, lealdade, tudo se misturando em algo pronto para explodir. Todos, exceto Riley. Ela se afastou da moto, limpou as mãos e falou claramente. 20 homens são muitos. As cabeças se viraram para ela. Logan olhou fixamente. Explique. Riley não vacilou. Se forem em grande número, serão barulhentos e previsíveis. Eles vão dispersar-se antes mesmo de chegarem perto. Ghost cruzou os braços, interessado. E qual é a sua ideia? 3 pessoas, disse Riley. Rápido, silencioso, à luz do dia. Eles não vão esperar por isso. A sala explodiu em risos, zombeteiros, altos, desdenhosos. Jared riu-se mais alto. A aspirante a membro acha que agora é ela quem comanda as operações. Mas Logan não riu. Axel também não. Ghost também não. Riley manteve o olhar fixo em Logan. Você quer resultados, não barulho. Seguiu-se um silêncio profundo. Logan cerrou os dentes, não de raiva, mas de cálculo. Quem lhe ensinou táticas como essas? Riley não desviou o olhar. Alguém que precisava de mim viva. Logan aproximou-se, estudando-a com nova intensidade. Sua postura, sua confiança, sua calma, sua recusa em se abalar. Algo clicou. Riley, disse ele baixinho. Para que serve exatamente essa tatuagem? Ela não pestanejou. A sua resposta foi baixa, firme, definitiva. Quando levantar o meu casaco, vai entender. A sala ficou em silêncio. Axel endireitou-se. Ghost parou de se mexer. Jared fechou a boca. Pela primeira vez desde que entrou no clube, Riley Knox tinha a atenção de todos os homens, e nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. O clube mudou no momento em que Riley Knox disse aquelas palavras. Jared parou de sorrir. Ghost inclinou-se para a frente. O maxilar de Axel apertou-se como se ele finalmente tivesse encontrado a peça que faltava no quebra-cabeças que vinha sentindo durante toda a manhã. Logan Creed não perdeu tempo. Todos para fora, ordenou ele. Botas bateram contra o chão de madeira enquanto a sala esvaziava-se para a luz ofuscante do sol do Arizona. Motos brilhavam em fileiras organizadas. A poeira pairava no ar. O calor era forte o suficiente para arder. Logan apontou para Riley. Tu ficas. Ela deu um passo à frente com postura firme e olhos indecifráveis. Logan deu uma volta lenta à sua volta, apenas observando como ela se mantinha em pé, como equilibrava o peso.
A maneira como os dedos batiam uma vez na coxa, como se estivesse a medir algo invisível. Finalmente, ele parou na frente dela. Falas como alguém que já fez isso antes, disse ele. Não apenas brigas de bar, operações reais. Riley não respondeu. Axel cruzou os braços. Press, pergunte diretamente a ela. Logan assentiu. Tudo bem, Riley. Quem te ensinou táticas? Os olhos dela se moveram brevemente, apenas o suficiente para Logan perceber. Os mortos, disse ela. Aquela frase cortou mais do que qualquer faca. Antes que alguém pudesse reagir, uma segunda moto derrapou no estacionamento. Um dos motociclistas mais jovens de Iron Valley, com o capacete meio aberto, respirando com dificuldade. Os Black Vipers ainda estão na cidade, disse ele. 6 deles indo para o leste. Não consegui acompanhá-los por muito tempo. Eles me viram. Logan não hesitou. Preparem-se. 10 minutos. Jared comemorou com um gesto de punho cerrado. Finalmente, alguma ação. Riley deu um passo à frente. Se forem barulhentos, vão perdê-los. Jared virou-se para ela. Por que continuas? Logan levantou a mão. Deixa-a falar. Riley olhou para o motociclista. Para onde estavam a ir? Old Service Road, perto de Canyon Ridge. Riley acenou com a cabeça uma vez, o seu tom agudo. Vão parar perto da estação abandonada. Saídas limitadas, boa visibilidade. O lugar perfeito para eles avistarem um grande grupo a chegar. Os olhos de Ghost estreitaram-se. Ela tem razão, continuou Riley antes que alguém pudesse responder. Se levares 20 homens, serás um desfile em marcha. Eles dispersar-se-ão assim que ouvirem os motores. Jared riu amargamente. E qual é a tua solução? Nós 3 a passear e a dizer olá? Sim, disse Riley. 3 rápidos e silenciosos à luz do dia, apanhando-os relaxados e excessivamente confiantes. Seguiu-se um longo silêncio. Ghost quebrou o primeiro. Press. Ela não está a adivinhar. Ela já viu isto. Axel acenou com a cabeça. Isto é conversa militar. Operações reais. Logan aproximou-se de Riley o suficiente para que ela tivesse de levantar o queixo para olhar nos olhos dele. Estás a esconder algo, disse ele. Algo grande. E está na hora de eu ver. Riley não se mexeu. Logan estendeu a mão lentamente em direção ao fecho do casaco dela. Não estou a fazer isto para te envergonhar, mas tu queres que eu confie no teu julgamento. Então preciso de saber com quem vou lutar. Por um momento, Riley não respirou. Então ela deu um único aceno quase imperceptível. Logan levantou o casaco apenas o suficiente para que a luz do sol incidisse sobre a pele por baixo. O clube atrás dele ficou completamente silencioso. Não por causa da tatuagem, mas por causa das cicatrizes, longas linhas cirúrgicas, marcas de queimaduras, estilhaços incrustados como estrelas cinzentas sob a omoplata dela, feridas que só podiam ter vindo de explosões, incêndios no campo de batalha e evacuações médicas que deram errado. Jared cambaleou para trás. Os olhos de Ghost arregalaram-se. Axel sussurrou. Que inferno! Logan baixou o casaco lentamente. Não foste treinada pelos mortos, disse ele baixinho. Sobreviveste com eles. Riley não negou. E assim, a sala que zombava dela agora prendia a respiração, percebendo que tinham subestimado a pessoa mais experiente entre eles. O silêncio depois de Logan baixar o casaco dela não era respeitoso. Era de espanto. Todos os homens naquele estacionamento descolorido pelo sol olhavam para Riley Knox como se estivessem vendo um fantasma. Alguém que havia escapado do inferno e, de alguma forma, acabara diante de um clube de motociclistas no Arizona. Ghost Malone se aproximou primeiro, com a voz baixa. Essas cicatrizes são de explosão. Isso é militar. Isso é Riley, ele o interrompeu baixinho. É história. Jared engoliu em seco. Toda tua arrogância desapareceu. Tu foste atingida por um IED. Ela não respondeu. Não precisava. As marcas falavam mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. Logan endireitou-se, o peso da compreensão refletindo-se em suas feições. Tu foste treinada para o combate. Riley encontrou o seu olhar sem vacilar. Eu era médica. Kandahar. 2 missões. Eu remendava homens enquanto o resto do mundo desmoronava. Axel exalou profundamente. Isso explica tudo. Logan não perdeu mais tempo. Ele apontou para Jared. Pede desculpa agora. Jared abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele deu um passo para trás, acenou com a cabeça rigidamente e então conseguiu. Não sabia. Devia saber. Sim, desculpa.
Riley não reconheceu o pedido de desculpas. Ela se virou para as motos alinhadas no estacionamento, sua voz firme. Se os Vipers estão a caminho de Canyon Ridge, vocês têm talvez 30 minutos antes que eles se reagrupem. Isso fez Logan voltar ao modo de comando. Ghost, você vem comigo, disse ele. Axel, você fica de vigia caso os Vipers se movam para o oeste. Então ele se virou para Riley. Você é a terceira. Jared ficou boquiaberto. Vais levar a candidata. Logan não olhou para ele. Vou levar a única pessoa aqui que sabe do que está a falar. Ghost sorriu. E a única que não vai congelar sob pressão. Riley não demonstrou emoção. Simplesmente acenou com a cabeça uma vez, caminhou em direção à moto mais próxima e verificou as correias do arnês com um único movimento. Os movimentos eram precisos, confiantes, memória muscular nascida do caos. Logan observou-a montar na moto. Tu estás armada. Ela levantou a barra da calça apenas o suficiente para revelar uma faca tática compacta presa à bota. Nada sofisticado, nada chamativo, mas afiado o suficiente para uma luta. Ghost assobiou baixinho. Ela veio preparada. Riley corrigiu. Eu estou sempre preparada. Os motores deram a partida. 3 motos controladas mais potentes, vibrando através da terra seca sob elas. Logan baixou os óculos escuros. Rosto sério. Riley, disse ele por cima do barulho. Tu lideras, conheces o terreno melhor do que qualquer um de nós. Ela não hesitou. Mantém-te baixa, mantém-te silenciosa. Nada de faróis até chegarmos ao cume. Axel aproximou-se de Logan antes de partirem. Press, tens a certeza disso? Logan olhou para Riley, uma mulher que o clube ridicularizara uma hora antes, agora carregando o peso do plano de retaliação como se já o tivesse feito centenas de vezes. Ela conquistou a liderança, disse Logan. Vamos lá. Riley engatou a marcha da sua moto e disparou para a frente com a poeira a explodir atrás dos pneus. Logan e Ghost seguiram-na de perto, com os motores a rugir enquanto cortavam a estrada do deserto. Em segundos, não passavam de um rasto de poeira a subir contra o sol forte do Arizona. 3 motociclistas a perseguir um grupo rival, liderado pela mulher que ninguém respeitava naquela manhã. E quando chegaram a Canyon Ridge, todos os homens de Iron Valley saberiam o quão perigosa Riley Knox realmente era. A poeira levantava-se atrás da moto de Riley, enquanto ela conduzia Logan Creed e Ghost Maloney pela estrada de serviço rachada que cortava o deserto do Arizona. O sol batia forte na terra, branqueando tudo com sua luz intensa. Riley não abrandou. Ela inclinou-se para a frente, os olhos fixos na estreita faixa de asfalto à sua frente, procurando marcas de pneus, pegadas, cascalho remexido, qualquer coisa que as víboras negras pudessem ter deixado para trás. Na primeira bifurcação da estrada, ela levantou uma mão, sinalizando sem olhar para trás. Logan e Ghost entraram em formação automaticamente. Ela soltou o acelerador, mudou o peso do corpo e virou à esquerda em direção a um terreno industrial abandonado. Ghost gritou por cima do barulho do motor. Como sabes que eles passaram por aqui? Riley apontou para o asfalto. 3 linhas tênues cortam a terra. O calor deformou, mas está fresco. Pneu traseiro a arrastar. 2 motociclistas a compensar o peso, um com um aro traseiro dobrado. Os olhos de Logan ficaram mais atentos. Viste isso a 40 km Culiacão? Riley não respondeu. Chegaram à antiga estação em poucos minutos. O edifício estava torto, meio desmoronado, com o telhado deformado e as janelas estilhaçadas. À primeira vista, a área parecia vazia, silenciosa, demasiado silenciosa. Mas Riley não confiava no silêncio. Desligou o motor e fez sinal aos outros para fazerem o mesmo. A quietude repentina foi impactante. Sem pássaros, sem vento, sem movimento, exceto o brilho do calor que subia do chão. Eles estão aqui, murmurou Riley. Ghost examinou a área. Não vejo nada, disse Riley, levantando a mão. Pare. 3 segundos depois, um clique fraco soou de dentro do edifício. Uma bota deslizando no concreto solto. A expressão de Logan endureceu. Boa observação. Riley agachou-se ao lado de uma viga de metal enferrujada, estudando os ângulos, calculando. São 6. 2 dentro, 3 atrás da estação, perto dos velhos contentores do lixo, um no telhado vigiando a estrada. Ghost franziu a testa.
Não vi ninguém. Não era para ver, disse ela. Hoje eles estão preguiçosos, excessivamente confiantes. Logan olhou para ela da mesma forma que alguém olha para um mapa antes de uma tempestade, sabendo que isso pode salvá-los. A decisão é sua. Como vamos abordar? Riley não hesitou. Você e Ghost deem uma volta larga, disse ela. Entrem pelo lado cego atrás dos contentores do lixo. Eles não vão esperar movimento vindo do oeste. Eu vigio o telhado. Ghost pestanejou. Vais ficar sozinho no telhado. Riley olhou nos olhos dele. Nunca preciso de mais do que um tiro. Logan não questionou. Agora confiava mais nela do que em metade da sua equipa. Ghost, anda. Ghost acenou com a cabeça e correu rastejando pelo chão, mantendo-se nas sombras. Logan seguiu-a, com as botas silenciosas no cascalho. Riley esperou até eles dobrarem a esquina e então moveu-se. Ela correu em direção à estação, escalando as saliências de betão quebradas com precisão rápida e silenciosa. As suas mãos encontraram apoios naturalmente, as suas botas aterrando sem fazer barulho. Ela escalou a calha deformada, deslizou por baixo de uma chapa de revestimento dobrada e chegou à beira do telhado. Lá estava ele, um vigia da Black Viper, magro, tatuado, distraído, a mastigar sementes de girassol enquanto olhava para a estrada errada. Riley levantou-se atrás dele sem fazer barulho. Uma mão no pulso dele, a outra a apertar a sua garganta. Uma torção rápida, sem ferimentos, apenas um estrangulamento. E ele caiu inconsciente. Ela deitou-o suavemente para que o telhado não rangesse. Abaixo, Logan e Ghost chegaram aos contentores do lixo. Riley sinalizou. 3, 2, vai. Logan e Ghost saíram rapidamente do esconderijo, inesperadamente. Os Vipers entraram em pânico, a procurar as armas, e Riley saltou do telhado atrás deles como uma sombra. A emboscada se inverteu em menos de 10 segundos. A luta terminou antes que os Vipers percebessem que estavam envolvidos nela. Ghost derrubou o primeiro homem com uma rasteira, enquanto Logan imobilizou o segundo contra a lixeira. Riley aterrissou atrás do terceiro, prendendo seu antebraço sob o queixo dele antes mesmo que ele pudesse levantar a arma. Cascalho se espalhou, palavrões foram proferidos, mas o trio de Iron Valley se movia como uma única máquina. Preciso, silencioso, treinado. O último Viper deu um soco violento em Logan. Logan deu um passo para trás, agarrou o pulso dele e o jogou contra a lixeira de metal com força suficiente para tirar o ar dos pulmões dele. Ghost chutou a arma para longe. Em 15 segundos, 6 homens estavam no chão, sem fôlego, gemendo, imobilizados ou inconscientes. Logan exalou uma vez, os olhos examinando o perímetro em busca de movimento. Nada. Eles estavam no controle. Ghost assobiou baixinho. Tenho que admitir, ela foi mais rápida do que nós dois. Riley não respondeu. Ela já estava a verificar o pulso do homem no telhado, certificando-se de que não o havia ferido mais do que o pretendido. Satisfeita, ela se levantou e encarou Logan. Eles vão se reagrupar rapidamente, disse ela, e vão ficar furiosos. Você precisa de uma vantagem para encerrar isso de forma limpa. Logan assentiu. Ideias. Riley caminhou até o menor dos víboras, aquele que ainda estava ofegante no chão. Ela se ajoelhou na frente dele com os olhos fixos. O seu líder, Víbora Kane, onde ele está? O homem cuspiu poeira, desafiador. Por que eu diria alguma coisa? Riley não o ameaçou. Ela não levantou a voz. Simplesmente enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno cartão, laminado no estilo militar. Ela o virou uma vez e o segurou onde apenas ele pudesse ver. Os olhos dele se arregalaram. Reconhecimento, medo, respeito. Ele engoliu em seco. Ele está no pátio de armazenamento na Red Mesa Road, a planear o próximo ataque. Riley levantou-se. Ótimo. Logan ergueu as sobrancelhas. O que mostrou a ele? Algo que ele entende, disse ela. Nada mais. Ghost sorriu. Você é assustadora. Eu gosto disso. Logan algemou os víboras com abraçadeiras plásticas e arrastou-os para a sombra. Isso acaba hoje, disse ele. Vamos para a Red Mesa. Riley, conduza-nos. Mas Riley abanou a cabeça. Não, ainda não. Ela apontou para o vigia inconsciente no telhado. Primeiro vamos deixar uma mensagem para eles. Logan cruzou os braços. Que tipo de mensagem? Riley caminhou até a parede da estação e tirou um marcador da jaqueta, um marcador preto grosso usado para marcar caixotes. Ela escreveu rápido, com letras fortes,
com a precisão afiada de alguém que já havia escrito avisos antes. Recuem. Chega de ataques ao território. Da próxima vez, não seremos tão silenciosos, Iron Valley. Ela fechou o marcador. Eles saberão o que isso significa. Logan sorriu. Você não brinca. Riley olhou para ele com uma expressão indecifrável. Barulho é para pessoas que querem atenção. Silêncio é para pessoas que querem resultados. Ghost riu. Ela definitivamente vai viajar conosco. Logan montou na sua moto. A nossa próxima paragem é Red Mesa. Kane quer uma guerra. Tudo bem, mas vamos mostrar-lhe exatamente com quem ele está a lidar. Riley montou na sua moto, com o motor a rugir debaixo dela. Lembrem-se, disse ela, olhando para o horizonte. Ele está à espera de 30 homens, não de 3. Essa é a nossa vantagem. Ghost estalou os dedos. Vamos arruinar o dia dele. Eles partiram para a estrada escaldada pelo sol, com poeira a rodopiar atrás dos pneus, rumo direto ao coração do território dos Black Viper. 3 motociclistas, um plano e um aspirante, cujas cicatrizes falavam mais alto do que qualquer emblema. A viagem até Red Mesa Road cortava o deserto do Arizona como uma lâmina. O calor tremeluzia no asfalto, o horizonte uma linha branca intensa. Riley Knox conduzia à frente, os olhos fixos à frente, o corpo relaxado de uma forma que só vinha de anos a fazer coisas perigosas com controle absoluto. Logan Creed seguia alguns metros atrás dela. Ghost Malone fechava a formação. Quando chegaram ao pátio de armazenamento enferrujado, o sol estava alto o suficiente para queimar sombras na terra. O lugar parecia abandonado. Fileiras de contentores metálicos descoloridos pelo sol, cercas meio caídas e um silêncio tão denso que parecia ecoar nos ossos. Riley não confiava no silêncio. Ela desligou o motor primeiro, levantou uma mão e Logan e Ghost desligaram os seus imediatamente. O barulho desapareceu, substituído pelo estalo agudo do calor do deserto. Riley desmontou, agachou-se e examinou o pátio através da cerca de arame. 4 vigias, disse ela baixinho. 1 no telhado, 3 no nível do solo, provavelmente mais dentro. Ghost ergueu a sobrancelha. Como é que vês 4? Só contei 2. Riley não olhou para ele. Porque estás a olhar para o movimento. Eu estou a olhar para a intenção. Logan acenou com a cabeça. Qual é o plano? Riley examinou os ângulos, sombras, linhas de visão, espaçamento entre contentores. Aproximamo-nos pela cerca sul. Não há câmaras lá. O vigia do telhado é preguiçoso. Ele está a observar a autoestrada, não o pátio. Ghost sorriu. Ótimo. Odeio tipos que realmente fazem o seu trabalho, continuou Riley, com clareza e precisão. Não estamos aqui para lutar contra a antiga equipe de Kane. Estamos aqui para derrubá-lo e impedir os ataques ao território de forma limpa e rápida. Logan estalou os dedos. Conduza-nos. Riley passou por uma abertura na cerca, movendo-se em uma corrida baixa e controlada. Logan seguiu. Ghost ficou na retaguarda. O cheiro de metal e areia seca pelo sol enchia o ar. A luz brilhava nas bordas das unidades de armazenamento. Em algum lugar mais profundo, vozes fracas flutuavam. Víboras negras conversando, rindo, inconscientes. Riley levantou a mão. Parem. Um vigia estava parado na esquina, magro e entediado, chutando o cascalho com a bota. Riley deu um passo à frente silenciosamente, agarrou o pulso dele, torceu e cobriu a boca dele antes que ele pudesse gritar. Um ponto de pressão forte o derrubou e ele caiu no chão sem emitir nenhum som. Ghosts ficou a olhar. Você nocauteia pessoas por diversão, só quando necessário, disse Riley. Eles continuaram a andar. No outro lado do pátio, uma grande porta de armazém estava entreaberta. Passos pesados ecoavam de dentro. Passos curtos e confiantes. Bengala Viper. A voz dele ecoava para fora dando ordens. Logan cerrou os dentes. Ele está a planear outro ataque. Riley não respondeu. O seu foco aguçou-se. A postura mudou. Ela fez sinal para Ghost contornar pela esquerda e Logan pela direita. Ela foi direto para o centro. Passos leves, olhos fixos na abertura sob a porta do armazém. Quando ela finalmente falou, a sua voz estava firme por dentro. 3 à sua esquerda, 2 atrás dele, 1 na passarela. Logan olhou para ela. Como diabos você sabe? Riley tirou a faca da bota. Porque estão a respirar errado. Ela empurrou a porta.
Logan e Ghost seguiram-na. E num único momento devastador, a luta que esperavam encontrou-os primeiro. O armazém engoliu-os numa explosão de calor e sombras. A luz do sol entrava pelas clarabóias partidas, cortando o ar em feixes afiados que atravessavam pilhas de caixotes. O cheiro de gasolina e metal pairava pesado. E no centro de tudo, uma bengala com agulha. Colete de couro aberto, botas bem plantadas, gritando ordens para dois homens que verificavam espingardas em uma mesa. 3 outros ficaram de lado. Outros 2 permaneceram perto da passarela acima, exatamente como Riley havia contado. No momento em que a porta rangeu atrás deles, um dos homens de Kane se virou. Iron Valley! Kane se virou, estreitando os olhos. Como diabos você fez isso? Ele não terminou porque Riley Knox já estava se movendo. Ela avançou rápida e baixinho, agarrando a caixa mais próxima e usando-a como cobertura. Uma arma clicou em algum lugar acima. Passarela do lado direito. Sem olhar para cima, Riley deu um pontapé no chão, rolou e atirou uma chave inglesa que tirou do cinto. Ela bateu na grade de metal com um estrondo, assustando o vigia o tempo suficiente para Ghost puxá-lo para baixo com um movimento brutal. Logan atacou os 2 homens mais próximos, socando-os nas costelas e no queixo. Eles caíram com força. Um tentou levantar-se. Logan derrubou-o novamente. Um rugido veio da esquerda de Riley. Um dos víboras atacou-a com uma faca grande o suficiente para ofuscá-la. Riley girou, desviou-se, agarrou o pulso dele e bateu com o cotovelo na garganta dele. A faca caiu no chão. Ela derrubou a perna dele e ele bateu contra uma caixa. Ele ficou inconsciente. Caim olhou para ela como se ela não fosse real. Quem diabos é você? Ele cuspiu. Riley não respondeu. Ela caminhou em direção a ele, postura rígida, faca segurada com o punho invertido, não levantada, mas pronta. Cain pegou um cano da mesa e balançou. Riley se abaixou, entrou na sua guarda e acertou o calcanhar da palma da mão no seu externo. O golpe não foi alto, mas o forçou a recuar, tirando o fôlego dos seus pulmões. Logan derrubou outro homem atrás dela, esmagando um terceiro contra uma pilha de caixotes. Cain golpeou novamente, desleixado, desequilibrado, movido pelo pânico. Riley nem pestanejou. Ela apanhou o cano no meio do golpe, torceu e arrancou-o das mãos dele, com a bota a acertar-lhe no joelho. O homem caiu, a gemer, a lutar para se manter de pé. Ela ajoelhou-se à frente dele, agarrando-lhe o colarinho com uma mão. Não há mais golpes em Iron Valley, disse ela suavemente. Nunca mais. Cain cuspiu sangue. Ou o quê? Vais matar-me? Riley abanou a cabeça. Não preciso. Ela levantou-se e apontou para a sala. 6 homens incapacitados, armas inúteis, a sua equipa derrotada por 3 pessoas que nunca levantaram a voz. Logan aproximou-se dela. Perdeu, Cain. Ghost estalou os dedos com força. Cain olhou para Riley, respirando ofegante. Não és normal. O que és? Riley não respondeu. Logan respondeu. Ela é Iron Valley. E naquele momento, até mesmo Viper Kane compreendeu que a silenciosa, aquela que eles zombavam, era a pessoa mais perigosa na sala. Riley afastou-se dele sem dizer mais nada, dirigindo-se para a porta do armazém. Logan e Ghost seguiram-na. Lá fora, o sol batia forte na terra, iluminando as suas silhuetas enquanto caminhavam. Atrás deles, os víboras dispersas gemiam derrotadas. À frente deles, Iron Valley esperava, e Riley Knox tinha acabado de mudar tudo. Riley Knox não olhou para trás para o armazém, nem uma única vez. Ela caminhou diretamente para a luz do sol escaldante, o calor engolindo-a num brilho de pó branco-dourado. Logan, Creed e Ghost Malone flanquearam-na dos 2 lados, os motores a roncar baixinho enquanto alcançavam as suas motos. No momento em que as botas dela tocaram o cascalho, Logan falou. É isso, disse ele. Kanye está acabado. Riley prendeu a faca de volta à bota. Ele não vai tentar novamente. Não depois de hoje. Ghost riu. Ele nem vai dormir novamente. Mas Logan não estava a sorrir. Ele observava Riley cuidadosamente. A maneira como ela verificava os arredores, a maneira como sua respiração permanecia controlada, a maneira como ela se comportava como se ainda estivesse dentro de uma zona de guerra. O que está a pensar? Ghost perguntou-lhe. Logan respondeu sem tirar os olhos de Riley. Ela não lutava como alguém treinado. Ela lutava como alguém que sobreviveu.
Riley passou a perna por cima da moto e parou. Vamos voltar? Logan acenou com a cabeça uma vez. Iron Valley precisa de saber o que aconteceu. Eles voltaram sob o calor, quase em silêncio. A poeira subia em uma longa faixa atrás deles. O deserto se estendia vasto e vazio em todas as direções. Quando chegaram ao clube, metade dos membros já estava do lado de fora, protegendo os olhos do sol, observando o trio chegar, esperando um sinal de que a ameaça havia passado. Riley estacionou a moto e desceu. Ela não esperava aplausos. Não esperava elogios. Esperava mais perguntas, mais desconfiança, mais olhares de soslaio. Mas no momento em que caminhou em direção aos degraus do clube, tudo parou. Axel Ward abriu caminho entre a multidão, as botas batendo na terra. Imprensa, ele chamou Logan. Palavras. Todos querem saber se ela realmente liderou a operação. Logan não respondeu com palavras. Ele se virou para Riley. Conte a eles, disse ele. Todo o clube mudou. 40 homens voltaram os olhos para a silenciosa candidata com a pequena tatuagem no pulso que eles haviam ridicularizado poucas horas antes. Riley manteve as mãos soltas ao lado do corpo, firmes. Os Vipers estão acabados por enquanto, disse ela simplesmente. Quem não vai atacar vocês novamente? Jared deu um passo à frente com o maxilar cerrado, não de raiva, mas de algo mais próximo da descrença. Como? Perguntou ele. 3 de vocês contra todos eles? Riley não exagerou. Rápido, silencioso, atingir a liderança deles, deixar o orgulho intacto, a posição arruinada. Os homens trocaram olhares. Não era bravata. Era experiência. Logan colocou as mãos na cintura. Ela nos conduziu. Ela conhecia o terreno. Ela contou os corpos antes que alguém visse movimento. Ela neutralizou um vigia sozinha. Ele fez uma pausa e Kane caiu por causa dela. Uma onda de compreensão percorreu a multidão. Ghost acrescentou. Se ela não estivesse lá, ainda estaríamos a perseguir sombras. Riley baixou ligeiramente o olhar, desconfortável com a atenção. Mas Axel não estava a deixar o momento amolecer. Riley, disse ele, dando um passo em direção a ela. Aquela tatuagem que você usa. Ele apontou para ela. Não é decorativa, pois não? Riley olhou para cima. Não, disse ela. Não é. A voz de Logan cortou o calor. Mostra-lhes. Riley não se mexeu a princípio. A sua respiração estabilizou. O seu maxilar apertou-se e então ela alcançou o fecho do seu casaco. O clube ficou em silêncio, não por zombaria desta vez, mas por algo mais agudo, uma antecipação mais pesada. Riley Knox puxou o fecho do casaco até meio. Depois parou o tempo suficiente para que todos os homens de Iron Valley sentissem o momento esticar-se no ar quente do Arizona. Então, com um movimento firme, ela deslizou o casaco pelos ombros. O sol bateu na sua pele e a reação foi instantânea. Silêncio. Do tipo que sufoca a respiração. Do tipo que reescreve tudo o que as pessoas pensavam que sabiam. As cicatrizes não eram pequenas. Não eram antigas. Não eram marcas acidentais de estilhaços curvadas nas suas costelas, como fragmentos de estrelas quebradas. Marcas de queimaduras estendiam-se pelo seu ombro. Longas linhas cirúrgicas cortavam as suas costas. Evidência de um corpo desmembrado e costurado de volta mais vezes do que a maioria dos homens sobrevive. Jared cambaleou para trás com o rosto pálido. Jesus, isso é combate. Axel cerrou os dentes. Ele sussurrou quase reverentemente. Explosão de IED. Talvez 2. Logan não falou. Ele não se moveu. Ele apenas observou Riley ficar ali, firme, imperturbável, deixando a verdade à mostra depois de uma vida inteira escondendo-a. Riley fechou o zíper da jaqueta devagar e com controle. É por isso que a rosa existe, disse ela. Para aqueles que não conseguiram escapar. Ninguém respirou. Ela deu um passo à frente. Eu não vim aqui para impressionar ninguém. Vim aqui porque precisava de um lugar tranquilo. Um lugar que não fizesse perguntas. Ela olhou para o círculo de homens que a haviam ridicularizado poucas horas antes. Mas vocês queriam a verdade. Ghosts engoliu em seco. Você carregou homens para fora do fogo, não foi? Riley não respondeu com palavras, apenas com um aceno de cabeça. A voz de Jared falhou. E nós brincamos sobre aquela tatuagem. Riley olhou nos olhos dele sem raiva. Vocês não sabiam. Logan finalmente deu um passo à frente.
o peso da liderança tensionando cada linha do seu rosto. Agora sabemos. Ele virou-se para o clube, sem gritar, sem encenar, apenas falando com o tipo de gravidade que só vem do respeito conquistado da maneira mais difícil. Esta mulher correu para o perigo por nós antes mesmo de confiarmos nela. Ela liderou uma operação hoje que manteve Iron Valley fora de uma guerra e sobreviveu a coisas que a maioria de vocês não poderia imaginar. Ele apontou para o pulso dela. Aquela tatuagem de que vocês riram é uma homenagem, uma promessa. Os homens ficaram paralisados sob o sol da tarde. Motociclistas durões que se gabavam de hematomas, brigas de bar e costelas partidas. Agora, olhavam para cicatrizes que faziam todas as suas histórias parecerem insignificantes. Axel aproximou-se de Riley e ergueu o queixo. A partir de agora, quem zombar dessa tatuagem terá de responder perante mim. Jared levantou a mão. Para todos nós, murmurou a multidão em concordância. Não alto, não forçado, um voto silencioso e pesado. Riley não se deleitou com isso. Ela não sorriu. Ela não deu um passo à frente para receber os elogios. Ela simplesmente ficou ali, deixando o momento assentar como poeira no ar do deserto. Logan olhou para ela da maneira que um comandante olha para um soldado finalmente reconhecido. Alguém que carregava a dor com disciplina, não com orgulho. Ganhou mais do que respeito hoje, disse ele suavemente. Ganhou o seu lugar. Riley baixou o olhar pela primeira vez, não por vergonha, mas por algo mais profundo. Aceitação, talvez alívio. Então Logan disse as palavras que mudaram toda a montanha de Iron Valley num instante. Esta noite, anunciou ele, vamos votar para dar a Riley Knox um patch completo. Os aplausos não explodiram. Eles se levantaram devagar, controlados, construídos a partir do zero como algo conquistado, não dado. Pela primeira vez desde que ela entrou pela porta do clube, Riley sentiu isso. Ela não era uma estranha. Ela não era uma candidata. Ela não era uma sombra. Ela era Iron Valley. A noite caiu rapidamente sobre Iron Valley, mas o calor não diminuiu. As luzes do clube se acenderam uma a uma, lançando longos reflexos âmbar pelo terreno de terra batida. As motos brilhavam sob elas, alinhadas como uma fileira de guardiões de aço. No interior, o ar mudou, mais calmo, mais silencioso, mas carregado com algo novo. Todos os homens na sala sabiam o que esta noite significava. Os votos para entrar no clube não eram casuais. Não eram rápidos. Não eram dados a pessoas que não tinham sangrado pelo clube, mas Riley Knox tinha sangrado muito antes de pisar aqui. Naquela noite, Iron Valley tinha de decidir se era digno dela. Ela entrou no clube sem cerimônias, sem arrogância, sem teatralidade. Simplesmente entrou, com o casaco fechado, as mãos limpas, a expressão neutra, como se mostrar as cicatrizes sob o sol do meio-dia não tivesse alterado toda a hierarquia do clube. Logan Creed esperava perto do bar, de braços cruzados. "Estás pronta?" perguntou ele. Riley acenou com a cabeça uma vez, sem medo, sem hesitação. Axel Ward aproximou-se dela. "Eles já não questionam quem tu és", disse ele baixinho. "Agora questionam se merecem alguém como tu a usar o emblema deles." Riley não respondeu. Ela não estava ali para receber elogios. Não estava ali para receber validação. Estava ali para encontrar paz, fosse ela qual fosse. Logan levantou a voz. "Todos ocupem os vossos lugares." Cadeiras rangeram, botas bateram no chão. 40 homens sentaram-se em um semicírculo irregular. A sala, de repente, ficou silenciosa demais para um clube de motociclistas. Logan gesticulou para Riley ficar no centro. Ela obedeceu. As luzes fluorescentes zumbiam acima de suas cabeças. O ar cheirava levemente a gasolina e fumo de cigarro. Lá fora, os grilos cantavam algures na escuridão. E no meio de tudo isso, Riley estava de pé como se estivesse de volta a uma tenda de briefing. Calma, concentrada, à espera de ordens. Logan falou primeiro. "Todos vocês viram o que ela fez hoje. Ela liderou uma missão que nos salvou de uma guerra para a qual não estávamos preparados para lutar. Ela entrou no perigo sem pensar duas vezes e carrega cicatrizes mais pesadas do que qualquer coisa que a maioria de nós já enfrentou." Jared, que a tinha ridicularizado horas antes, levantou-se. "Eu estava errado. A sua voz era áspera, baixa. E se ela aceitar, peço desculpa.
Ela ganhou o meu voto. Riley não pestanejou, não acenou com a cabeça, apenas ouviu. Ghost Malone inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Eu já enfrentei algumas pessoas difíceis na minha vida. Nenhuma se move como ela se move. Nenhum pensa como ela pensa. Ela fez aquele armazém parecer fácil. Ela tem o meu voto. Axel seguiu. Ela viu fogo de verdade, perda de verdade, e ainda assim segue em frente. Só isso já a coloca à frente de metade deste clube. Todos os olhos se voltaram para Logan. Ele não olhou para os homens. Ele olhou para Riley. Você tem estado calada desde o momento em que apareceu, disse ele. Calada de uma forma que fez as pessoas pensarem que podiam passar por cima de você. Mas hoje mostraste-nos algo. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é treino. O silêncio é conquistado. Ele fez uma pausa. E tu conquistaste o teu lugar aqui. A expressão de Riley não mudou, mas o seu peito subiu ligeiramente, uma respiração mais profunda do que as outras. Logan virou-se para os homens. Votem quando estiverem prontos. As mãos moveram-se, lentamente, deliberadamente, sem hesitação. E quando a contagem começou, a sala prendeu a respiração. Os votos chegaram com um peso que se instalou na sala como o calor do deserto. Lento, pesado, inevitável. Uma a uma, as mãos levantaram os eixos, os fantasmas, os Jareds, depois o resto da linha da frente, depois os votos decisivos, depois os veteranos que normalmente se mantinham em silêncio até ao fim. Todas as mãos se levantaram 40 em 40, patch completo, unânime. Logan Creed não fez um discurso, não levantou a voz, simplesmente deu um passo à frente, segurando o colete de couro preto, com a insígnia do Iron Valley bordada nas costas. O mesmo colete que Riley passou semanas a polir para os outros. Abaixou a cabeça uma vez, quase respeitosamente, antes de colocá-lo nas mãos dela. Riley bate, disse ele. Já não és uma candidata. És uma de nós. A sala não explodiu como em outras cerimônias de entrega de emblemas. Sem aplausos, sem gritos, sem bravatas. O silêncio que encheu o clube não era vazio. Era reverente. O tipo de silêncio que reconhecia tudo o que ela tinha suportado muito antes de entrar no mundo deles. Riley passou o polegar pela borda do couro. Era mais pesado do que ela esperava. Mais quente. Significava mais do que qualquer patente ou medalha que ela tivesse recebido no passado. Porque esta não foi dada por ter sobrevivido. Foi dado por ter escolhido levantar-se novamente. Axel deu um passo à frente primeiro. Se alguém lhe causar problemas, disse ele em voz baixa, terá de passar por mim. Jared aproximou-se em seguida, hesitante, arrependido. Julguei-a mal, admitiu. Não vai acontecer novamente. Riley olhou nos olhos dele. Ótimo. Ghost sorriu. Agora você está na linha de frente conosco. Não há volta lá atrás. Riley não sorriu, mas abaixou o queixo uma vez. Concordância. Logan levantou a mão para pedir silêncio. Não que alguém estivesse a falar. Há mais uma coisa, disse ele. Virou-se para a parede atrás do bar, onde havia fotos emolduradas. Membros perdidos ao longo dos anos. Motociclistas que partiram cedo demais. Irmãos cujas histórias agora eram tinta e memórias. Logan apontou para um espaço vazio no final da fileira. Você ganha um lugar aqui, disse ele. Não porque morreu, mas porque passou pelo inferno e ainda assim escolheu ajudar os outros. Riley olhou para o espaço vazio. A sua respiração ficou presa. Ela não estava habituada a ser honrada por ter sobrevivido, apenas julgada por isso. A sala representava-a, não se elevando acima dela, mas ao lado dela. Logan apontou para a porta. O filho ainda está acordado. Vamos andar com a equipa completa esta noite. Riley acenou com a cabeça e colocou o colete sobre os ombros. Ele servia-lhe como se estivesse à sua espera. Ela empurrou a porta do clube, entrando no brilho intenso da luz do deserto no final da tarde. O ar cheirava a poeira, gasolina e algo mais. Algo que ela não sentia há anos. Pertencimento. Os motores rugiram atrás dela. Os primeiros fantasmas de Logan em seguida, eixos depois disso. Riley montou na sua moto, o remendo de couro quente nas suas costas, e deixou o motor vibrar nos seus ossos. Enquanto saíam juntos de Iron Valley, o sol refletiu na tinta em seu pulso, a rosa, o arame farpado, a homenagem que ela usava para aqueles que nunca voltaram para casa. Hoje ela não carregava sozinha a memória deles. Hoje ela tinha uma família com quem andar de moto.
O vento do deserto aumentou enquanto Iron Valley rugia pela estrada. O pôr do sol alaranjado do Arizona se espalhava pelo céu como um horizonte em chamas. Riley Knox conduzia no meio do grupo. Já não era uma aspirante escondida na retaguarda. Já não era uma estranha sob escrutínio. Estava rodeada por todos os lados por motores, lealdade e uma irmandade que tinha conquistado inesperadamente. Logan Creed liderava a formação, a sua silhueta recortando-se contra o céu vermelho fogo. Ghost Malone conduzia atrás de Riley, mantendo um olho atento nela como se fosse alguém que sempre tivesse estado ali. Axel Ward ficou à sua esquerda, às vezes olhando para ela, não com desconfiança, mas com o respeito silencioso e sutil que homens como ele não sabiam expressar em palavras. Eles não falavam enquanto conduziam. Não precisavam. Riley sentiu o ritmo dos motores vibrar na sua espinha. Sentiu o calor do deserto agarrar-se a ela. Sentiu pela primeira vez em anos que estava a caminhar em direção a algo, em vez de fugir dele. Chegaram a um miradouro acima de Iron Valley, com vista para as dunas e as cordilheiras, a cidade brilhando vagamente abaixo. As motos pararam, os motores morreram num silêncio unificado. Logan desmontou, tirou as luvas e virou-se para o grupo. É aqui que trazemos os novos motociclistas, disse ele. Uma lembrança do que vocês fazem parte, do que vocês protegem. Ghost tocou no ombro de Riley. Apenas 6 pessoas estiveram aqui com um patch novo nos últimos 20 anos. Axel acrescentou. Agora és a 7ª. Riley observou a terra abaixo. Ela não sorriu, não precisava. A vista em si tinha peso, silenciosa, ampla, impossível de ignorar. Isso lembrou-lhe algo que ela não se permitia sentir há muito tempo. Estabilidade. Logan aproximou-se dela. Este lugar significa algo. Todos os que estão aqui carregam perdas, carregam dor, carregam responsabilidade. Tu carregaste mais do que todos nós juntos. Ele fez uma pausa. Mas ainda estás de pé. Riley deixou a brisa passar pelos seus cabelos, o olhar fixo no suave brilho laranja de Iron Valley. Não vim aqui para me destacar, disse ela. Logan acenou com a cabeça. É exatamente por isso que o fazes. Atrás deles, os homens começaram a acomodar-se em torno das rochas e bancos improvisados, tirando bebidas das bolsas das celas, relaxando no crepúsculo fresco do deserto. Não havia clima de festa, não esta noite. As noites do Pet podiam ser loucas, caóticas, barulhentas, mas esta não era. Esta não era para comemorar, era para reconhecer. Axel atirou uma garrafa gelada para Riley. Ela a apanhou com facilidade. Obrigada. Ele apoiou-se nos cotovelos. Sabes, a maioria das pessoas exibe as suas cicatrizes. Elas gabam-se de como são duras. Tu não fizeste isso. Ele inclinou a cabeça. Por quê? Riley não olhou para ele. Porque cicatrizes não são prova de força. São prova de danos. Ghost sentou-se na pedra ao lado dela. Essa é a diferença entre ti e o resto do mundo. Tu não usas a dor para chamar atenção. Eu a exibo porque aconteceu. Riley respondeu simplesmente. Logan agachou-se à sua frente, equilibrando os antebraços nos joelhos. Riley, você precisa entender uma coisa sobre este clube. Não aceitamos pessoas facilmente. Não confiamos em estranhos. Mas você, ele apontou para o pulso dela, onde a tinta rosa aparecia vagamente sob a luz que se esvaía. Você entrou com uma história que ninguém aqui merecia ouvir e ainda assim decidiu ficar conosco. Riley olhou para a tatuagem, a pequena rosa com o caule de arame farpado. Ela brilhava vagamente nos últimos raios de sol. É pela minha unidade, disse ela baixinho. Aqueles que não conseguiram voltar. Logan não fez perguntas. Ele viu a dor nos olhos dela, a memória por trás disso, e acenou com a cabeça lentamente, respeitosamente. Ghost exalou. Raios, agora sinto-me ainda pior pelo modo como os rapazes te trataram naquele primeiro dia. Riley encolheu os ombros. As pessoas julgam o que não compreendem. E temem o que não conseguem lidar, acrescentou Logan. Riley abriu a garrafa, deu um gole e colocou a bebida ao seu lado. Ela não queria álcool, não naquela noite, não quando a sua mente estava tão clara. Por que vieste para Iron Valley? Axel perguntou baixinho. Por que aqui? Riley demorou um pouco antes de responder. O vento do deserto varria a cordilheira, agitando a areia aos seus pés. Eu estava cansada de estar em um lugar onde não pertencia, disse ela. Cansada de tentar ser normal.
cansada de fingir que o silêncio significava que eu estava bem. Ghost franziu a testa. Silêncio? Riley acenou com a cabeça. Quando você sobrevive a algo, o mundo fica barulhento de todas as maneiras erradas. Eu precisava de silêncio novamente. Os seus olhos encontraram os de Logan. Achei que este lugar poderia me dar isso. Logan exalou, quase rindo. Você veio a um clube de motociclistas em busca de silêncio? Riley olhou para Iron Valley, sua voz firme. Você ficaria surpreso com o quanto as pessoas ficam quietas quando te subestimam. Axel riu. Bem, isso não vai acontecer mais. Não, concordou Logan. Nunca mais. O céu escureceu para um tom roxo. As primeiras estrelas apareceram. Os motores esfriaram ao lado deles, fazendo um barulho suave. O deserto estava calmo, vasto, infinito. Riley Knox sentou-se entre os homens que a haviam ridicularizado poucas horas antes. E pela primeira vez em anos, ela não se sentiu deslocada. Ela se sentiu ancorada, vista, aceita, não pelo que havia sobrevivido, mas por quem ela estava escolhendo ser agora. A viagem de volta do Miradouro foi mais lenta do que o habitual. Não porque as estradas estivessem irregulares, mas porque o próprio ar parecia mais pesado, cheio de um tipo de silêncio que só surge após um ponto de viragem. Quando chegaram ao Iron Valley Clubhouse, a maioria dos homens separou-se para estacionar as suas motos, conversar em voz baixa ou entrar. Mas Riley Knox ficou do lado de fora. Ela caminhou em direção à extremidade do estacionamento, onde o deserto se abria, o céu agora um azul marinho profundo com listras prateadas. O vento noturno trazia o cheiro forte de creosoto e terra fria. Ela respirou fundo, firme, estabilizando-se, e deixou o remendo nas costas assentar no lugar como uma armadura que finalmente escolheu usar. Logan Creed aproximou-se sem fazer barulho, parando a alguns metros de distância. Está bem? Ele perguntou baixinho. Riley não se virou. Estou a pensar no quê? No que vem a seguir? Logan cruzou os braços. O que quer que venha a seguir? Riley não respondeu imediatamente. Ela observou uma erva daninha rolar preguiçosamente pela areia, vagamente iluminada pelas luzes do clube. Passei anos a construir-me para sobreviver, disse ela finalmente. Agora quero aprender a viver. Logan acenou com a cabeça uma vez, não com pena, não com simpatia, mas com compreensão. Iron Valley é um bom lugar para isso. Ghost Malone aproximou-se, sacudindo o pó das calças de ganga. Planeias ficar por aqui de vez ou ainda estás com um pé fora da porta? Riley olhou para ele. Estou aqui. Axel juntou-se a eles, encostando-se à cerca de madeira. Timo, precisamos de alguém que realmente pense antes de dar um soco. Ghost bufou. Ei, acho que pensas tarde demais. Axel corrigiu. Um raro sorriso pequeno apareceu nos lábios de Riley. Rápido, tênue, mas real. A porta do clube se abriu atrás deles e vários homens saíram carregando uma velha caixa de madeira. Logan gesticulou para Riley se aproximar. É tradição, disse ele. Todos que ganham o seu emblema deixam algo para trás. Algo do seu passado que não precisam mais carregar. Riley olhou para a caixa. Estava arranhada, manchada de poeira e óleo de motor, gravada com as iniciais dos motociclistas que vieram e se foram. Dentro dela havia objetos de todas as formas. Placas de identificação, facas, pulseiras, bandanas rasgadas, fotos queimadas. Logan colocou a caixa na frente dela. É a sua vez, Riley congelou. Ela não era sentimental. Não era emotiva, mas isso significava alcançar partes de si mesma que mantinha enterradas. Lentamente, ela enfiou a mão dentro da jaqueta e tirou um pequeno pedaço de tecido rasgado. Desbotado, sujo, queimado nas bordas, uma braçadeira de médico. Ghost pestanejou. Isso é? Riley acenou com a cabeça. Era a última coisa que tinha deles. Colocou-a delicadamente dentro da caixa. Axel engoliu em seco. Tens a certeza? A voz de Riley não vacilou. Eles partiram. Eu não. A tampa fechou-se com um baque suave e definitivo. Por um momento, o mundo inteiro ficou em silêncio. Então Logan aproximou-se, colocando a mão no ombro dela. Esta noite, disse ele suavemente, deixa de ser a rapariga que sobreviveu e começa a ser a mulher que lidera. Riley olhou nos olhos dele, firme, clara, sem medo. O que eu lidero? Perguntou ela. Logan sorriu. O que tu bem entenderes.
Motores rugiram atrás deles enquanto mais membros saíam para o passeio noturno, uma tradição nas noites de pet completo. Logan subiu na sua moto. Ghost acelerou o motor. Axel apertou as luvas. Riley montou na sua moto por último. O emblema do Iron Valley estava bem visível nas suas costas. Quando ela girou a chave, o motor rugiu sob ela, potente e firme. O vento noturno soprou o seu cabelo, penteando-o para trás, como se o próprio deserto estivesse a dar-lhe as boas-vindas. Logan gritou por cima do barulho dos motores. Riley, vais na frente? Riley baixou a viseira. Não, disse ela. Vou com o resto do grupo. E com isso, Iron Valley surgiu na noite, levantando poeira atrás deles, motores trovejando, o deserto engolindo suas silhuetas sob o luar. Riley Knox andava no meio do grupo. Não mais a estranha quieta, não mais a prospectiva subestimada. Ela era Iron Valley, marcada, silenciosa, imparável. E pela primeira vez na vida, o mundo finalmente andava com ela, não contra ela. No final, a jornada de Riley não foi sobre as cicatrizes que ela revelou ou a batalha da qual ela sobreviveu. Foi sobre encontrar um lugar onde o silêncio não fosse fraqueza e a força não precisasse ser anunciada. Iron Valley não lhe deu apenas um emblema. Deram-lhe um propósito de pertencimento. E, finalmente, paz. Se a história de Riley tocou-te ou fez-te repensar o que é a verdadeira coragem, conta-nos a tua opinião nos comentários. Lemos todos eles. E se quiser mais histórias reais que tocam tão profundamente, não se esqueça de se inscrever no Hard Tales e ficar conosco. Quando este vídeo terminar, continue assistindo. Há mais histórias poderosas esperando por si no final.